Eu brinquei com o Pedro, eu falei, agora o próximo terapeuta que você tiver, você já envia o Malu, que aí você já adianta algumas sessões, você já economiza. Não sou obrigada a te aguentar dentro da minha casa, não. Você sempre fala da sua geração no passado, como se você tivesse morto. Evidentemente, a minha mãe, então óbvio que ela foi uma relação muito forte na minha vida, mas acho que particularmente a Malu Rocha, enquanto mãe, ela era muito intensa, né? Ela às vezes estava muito bem-humorada e aí era maravilhoso aquele carisma, aquelas histórias que ela contava, e às vezes no minuto seguinte ela estava mal-humorada, agressiva, brigando, e eu era totalmente atropelado por aquela mesma intensidade, só que agora negativa. E quando eu vi a Malu rindo de si mesma, sabe, inferindo sobre as coisas, lidando quixotescamente com a casa, com a vida, isso tudo foi muito revelador para mim, foi muito importante ver. Apesar de todo aquele peso que tem no roteiro, ela não era uma pessoa para baixo. Essa bromélia tá linda, hein? Vou fazer dessa casinha um centro cultural. Não é lindo? Não é revolucionário pra caralho? Ter um teatro no meio de uma favelinha? Essa construção e o olhar sobre essas mulheres é absolutamente genuíno, respeitoso. Eu me sinto muito representada como mulher no Malu. A ausência dessa figura masculina ali é muito interessante, porque de fato a gente ouve falar e tem a figura do Tibira que está ali ao lado dela o tempo todo, né? É um homem, né? E ao mesmo tempo tem toda essa sensibilidade e essa força do feminino também. Eu tive uma conversa com o Pedro, que me chamou para fazer Dona Lili, me contou como era essa avó, que todo mundo adorava, que ela era tão fofinha e que ela então tinha assim, uma pretensão, enfim, um desejo de aristocracia. Ela era muito interessada na história dos reis, né, da França, e como é que ela era assim uma pessoa que ninguém podia imaginar que ela fosse tão racista e tão reacionária e tão malvada também, né? Adorava a neta, né? A neta aí já é outra geração, né? Não é a filha, né? É a neta. Joana, essa mistura, né, entre o Pedro e a Isadora, a irmã dele, que ele condensa numa figura só, que é a Joana. Era engraçado no set a nossa relação minha e do Pedro, porque algumas cenas emocionavam ele, assim, porque acho que ele revivia muita coisa, mas ao mesmo tempo o Pedro, muito inteligente, também soube universalizar aquelas relações, né? Eu chorei muito escrevendo esse filme, chorei de novo muito filmando, chorei de novo editando, eu só parei de chorar na correção de cor. Sabia que ela já me colocou no hospício? Eu já sei dessa história, mãe. Eu tinha tomado um ácido, ela achou que eu tava louca. Filha da puta. Que ali também já tem muita ficção, assim, né? Porque a gente acaba criando as nossas figuras, e era isso que o Pedro queria. Às vezes a gente vê assim, umas biografias de filhos e filhas de estrelas de cinema, né? Que estão querendo realmente condenar a pessoa, colocar numa cadeira de réu, né? Eu Pedro, nada disso, uma grande declaração de amor para Malu. Ele fez o filme para dizer o tanto que a Malu era um mulherão, independentemente dela realmente ter essas coisas, às vezes, meio falhas, meio difíceis. Uma referência para mim, estamos fazendo cinema. Fala aí, Pedro, quais são suas referências e tal. Tem o Cassavetes e tinha Persona do Bergman, que para mim marcou muito nessa relação, assim. Meu problema tá ali, olha. Isso que é problema. Ela tá morando aí? Esse filme foi criado em 2016, no meio do impeachment, sabe? E aí depois eu terminei de escrever a primeira versão do roteiro uma semana depois do Bolsonaro ser eleito. E aí a gente começou a filmar 3 dias depois do Lula ser eleito. Então ele foi sempre atravessado pelo medo do fim da democracia, da volta da ditadura. Ela fala isso. Até pouco tempo a gente nem votava. O Brasil andou pouco, hein? Você tem que entender, minha querida, que sua mãe é uma mulher doente. Malu é um filme extremamente político, acho e muito representativo, né, dessa polaridade do Brasil contemporâneo. Quando a gente achou que estava caminhando para frente, a gente caminhou para trás 10 vezes mais. É sempre aquela tristezinha, aquela desesperança, porém, não dá para deixar de acreditar, né? Acho que nós artistas, a gente vive mesmo de trabalhar muito, sonhar bastante e seguir em frente e fazendo. Tenho que acreditar que é possível a gente fazer um mundo melhor, sim, que a gente tem que ser progressista, sim, que a gente tem que lutar pelo fim das emissões de carbono, sim, que a gente tem que lutar pela justiça social, sim. Enfim, quero nem começar a falar sobre isso, que eu começo a me emocionar. O próprio fazer o filme, pra gente, é um ato de resiliência, assim. Foi muito difícil fazer o filme.
Porque a Malu era muito politizada. Ela era uma pessoa que respirava política, sabe? Ela falou uma vez uma coisa que eu acho muito bonita numa entrevista, que ela falou: eu nunca me interessei muito pelo que tá lá em cima, sabe? Deus, os espíritos, eu me interesso pelo que tá aqui do meu lado. Quem tá sacaneando quem? Sabe, eu acho, fico até arrepiado. Quem está sofrendo, quem está se aproveitando, eu sou da política, entendeu? Então eu trabalhei muito da primeira à 10ª versão do roteiro para que esse lado político dela tivesse aparecendo mais, aflorescendo mais, sem nunca deixar de ser um filme de drama familiar, muito emocional, sem virar uma coisa tentando nunca virar uma coisa de discurso político, né, que é panfletário, que eu acho um saco. Eu quero chegar através da emoção, mas através da emoção falar de política sim, o tempo todo. Muito obrigado. Prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Boa sorte para você, viu, também. Ajuda a gente a divulgar.